Falar sobre cérebro, inteligência, pessoas, comportamento me deixa muito entusiasmada, em estado vibrante mesmo. E isso não é de hoje não. Por isso eu vou resgatar uma história que me aconteceu lá atrás. Quando eu tinha entre 8 e 10 anos de idade, no meu colégio existia uma noite de premiações, uma espécie de noite do Oscar, onde os principais prêmios distribuídos para os alunos eram aluno matemática, aluno redação e aluno de ouro. Por algumas semanas, só se falava disso no colégio. Quem serão os premiados de cada turma? Naquela época, eu tinha 2 grandes sonhos. O primeiro era ser alta. Eu não aguentava mais as pessoas me chamando de baixinha e eu realmente achava aquilo um saco. O meu segundo sonho era maior. Eu queria ser inteligente. Desde nova, eu valorizo a inteligência humana e, sobretudo, as pessoas que constroem as suas histórias sendo assim. Eu queria mesmo era ser gente inteligente. E aí o colégio ligava para os pais para avisar quem eram os alunos premiados, para que esses alunos não faltassem no dia da premiação, né? E também para que esses mesmos pais pudessem contribuir assim na formação de um discurso, uma espécie de discurso, na hora da entrega do prêmio destes alunos. E a minha mãe, na tentativa de me preparar, ela disse assim: Lívia, se você ganhar o prêmio aluna de ouro, o que você falará lá na frente? E eu disse para minha mãe: mãe, eu não vou falar nada. Esse prêmio não me interessa. Eu quero o prêmio de gente inteligente. O aluno de ouro era considerado uma criança, uma pessoa que tinha uma boa comunicação, uma boa escuta, a famosa empatia, sabe? Sobretudo que era amoroso. E, para frustração da minha mãe, eu não fiz o tal discurso. Eu trouxe essa história não é para focar em mim ou sobre o prêmio, e sim para falar de conceito de inteligência. É que colocaram nas nossas cabeças que o indivíduo que é inteligente é só aquele que consegue resolver equações complexas de matemática, ou que sabe todas as capitais dos países da Europa, fala 5 línguas ou calcula também o torque num sistema de alavancas. E esquecemos, ou muitos de nós nem sabemos, que o simples fato de você caminhar em equilíbrio ou amarrar o seu cadarço são traços de inteligência. E isso é muito importante. É que estudar inteligência, é que conceituar inteligência é um troço difícil. Nós temos muitas pesquisas na área de neurociências, na área de psicologia, na área de genética e tantas outras áreas, contribuindo assim na construção de uma ideia, de um conceito sobre inteligência que até hoje não se fechou. Nós temos muitos modelos com teorias da inteligência, nós temos muitos testes que propõem a medir tipos diferentes de inteligência e mesmo assim não há consenso. Na década de 90, 52 pesquisadores se reuniram para definir inteligência e definiram de um jeito que gosto muito. Definiram inteligência assim: a inteligência é uma capacidade geral que, entre outras coisas, exige sua habilidade de raciocinar, de planejar, de abstrair, de resolver problemas, aprender rápido, aprender com as experiências. Percebam, aprender com as experiências. E esse aprendizado não se refere somente aos que estão nos livros ou que são academicamente restritos. Vai além. É um conceito mais amplo, mais profundo. É quando o indivíduo consegue compreender o seu entorno. Eu acho isso fabuloso. Inteligente é o indivíduo que compreende o seu entorno. Sabe quando você consegue captar as ideias? Fazer conexão entre elas e descobre sentido nelas? Isso é um traço de inteligência. E mais, né, gente? O indivíduo inteligente é aquele que sabe o que fazer com tanto conhecimento. Afinal, nós não precisamos de enciclopédia ambulantes, não é? Nós temos dispositivos eletrônicos na palma da mão, 24 horas para dar informação. O que precisamos mesmo são de pessoas sensíveis, com atitude e resolução, não é? Bom, dentre várias funções complexas do cérebro, 2 trazem discussões bem interessantes: razão e emoção. E a gente não sabe muito bem o conceito de inteligência, mas a gente sabe onde mora. A inteligência mora no cérebro, ela habita o cérebro, que na espécie humana tem 1,2 kg a 1,5 kg de peso. Só na massa cinzenta, que é o córtex, a gente tem 16 bilhões de neurônios.
um número elevado de neurônios para primata dos nossos portes. Bom, essa vantagem numérica, ela nos custa muito caro do ponto de vista bioenergético. O preço é muito alto para manter todos esses neurônios energeticamente. É no cérebro que nós encontramos funções sofisticadas como raciocínio lógico, raciocínio abstrato, a capacidade imaginativa, preditiva, a capacidade de fazer cálculos, de reconhecer padrão, de se emocionar, de ter memória. Bom, talvez você já sabe toda essa informação sobre o cérebro, mas o que eu te pergunto é, você sabe valorizar o seu? Você sabe valorizar o seu? Você tem escolhido fenótipos favoráveis para cultivar estes neurônios? Bom, dentre várias funções complexas que o cérebro tem, como eu disse, razão e emoção são temas que geram discussões interessantes. Se você olhar no dicionário, o significado da palavra emoção vai estar lá escrito, é um abalo afetivo. Eu vejo essa frase, eu escuto e fico pensando naquele cachorro que fica correndo atrás do rabo. Sabe quando fica dando voltas em ciclo, dando voltas, voltas, voltas e não chega a lugar algum? É mais ou menos esse conceito, ele não me dá luz. Então, se você procura um neurocientista para fazer a mesma pergunta, o que é emoção? Eles vão ter a mesma dificuldade. Então, a neurociência traz que razão e emoção são operações mentais que, de certa forma, guiam os nossos comportamentos, diante de estímulos internos e externos. Para nós é muito mais fácil associar razão, aquilo que é racional, com a inteligência. Ah, isso aqui é tão racional, que inteligente. Mas não é tão natural, intuitivo assim para o ser humano associar emoção com inteligência, quando na verdade a emoção é fortíssima nesse construto. Precisamos falar de emoção. Nós não somos emocionais à toa. Eu tenho pelo menos 3 razões importantes para sermos emocionais. A primeira é sobrevivência, a segunda é reprodução, a terceira, comunicação. Imagine se nós não tivéssemos emoções como raiva, emoções como medo, comportamentos de agressividade. Como que nós fugiríamos de predadores? Ou como seríamos predadores? Então, esses indivíduos que tiveram essa emoção e que ainda têm, e que com sorte chegam até a fase reprodutiva, se despertam para emoções que levam a comportamentos sexuais, o que garante a perpetuação da espécie. E a terceira função, não menos importante, é a comunicação. Eu gosto muito de associar esta função da emoção com a inteligência social, imprescindível. Gente, não é à toa que no Fórum Econômico Mundial, na lista de habilidades de profissionais do futuro, está lá, inteligência emocional. A inteligência emocional, tão comentada, né? Nem sempre bem trabalhada, concordam? Mas eu quero um assunto mais quente. Eu quero falar de algo mais quente que inteligência emocional. Eu vim falar de coeficiente de adaptabilidade. Parece que quando você tem o melhor das suas soft skills e das suas hard skills, você tem um aumento do coeficiente de adaptabilidade. Se adaptar à mudança, à imprevisibilidade. Veja se isso não é uma característica interessante no mundo atual. Claro que é. Não é? Estamos num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais complexo. Gosto muito da forma como o Thiago Matos traz isso pra gente. É um mundo pensado digital, é um mundo que é não linear, ele é multidisciplinar, conectado, ele é exponencialmente imprevisível e transversal. Como ele é complexo. Bom, e parece que nós valorizamos tipos diferentes de inteligência em épocas diferentes da humanidade. Então eu pergunto a vocês, na época em que estamos, de tanta complexidade e tecnologia, quem são as pessoas mais inteligentes? Algumas coisas estão certas. A sua capacidade de resolver problemas complexos, o fato de você ser analítico e crítico, uma pessoa sensível e que tem empatia, são soberanas. E para isso, nós precisamos de inteligência, estratégia e estudo. É isso mesmo. Nós temos que melhorar a forma de estudar. Tem que buscar estudos mais eficientes. Estamos na era do lifelong learning. Sempre atualizando. Constante estudo. E quanto mais você estuda, mais repertório você tem e mais capacidade você tem de fazer perguntas. Isso me faz lembrar Stuart Farstein, um pesquisador, um cientista brilhante de Nova York, que fala que o propósito de saber muito é exatamente sobre fazer perguntas, perguntas profundas e transformadoras. Afinal, é aí que mora o verdadeiro trabalho. Então, quanto mais você estuda, mais repertório, mais capacidade de fazer pergunta e, por isso, mais capacidade de fazer conexão de ideias e pessoas. Olha,
Eu dou aula há 13 anos. E todas as vezes que entro para a sala de aula e vislumbro possíveis futuros com os meus alunos, especialmente na área da saúde, eles ficam impressionados. A gente fala de revolução biotech, os 3 principais eixos, a gente fala de genética, a gente fala de nanotecnologia, robótica, a gente fala de machine learning, deep learning, a gente fala, então, quando fala de big data, que para mim, dos 9 pilares da 4ª revolução industrial, para mim é uma das que tem maior potencial. Nós temos um mundo de dados esperando. Esperando por quem? Esperando por programadores? Sim, mas esperam por mais. Esperam por cérebros acurados, sensíveis, críticos, analíticos, que saibam transformar esse mundo de dados em informações úteis para tomadas de decisão. Por isso se revela uma potência para a humanidade. Então, quando a gente fala de tudo isso, de tecnologia, meus alunos ficam impressionados. A gente fica, né? Eu também. Mas eu quero trazer uma experiência particular para vocês. Os alunos ficam impressionados com a tecnologia, sim. Mas o que mais impacta o meu aluno, nada se iguala. O que mais impacta o meu aluno é quando eu levo para a sala de aula assuntos sobre vulnerabilidade social, quando eu levo o assunto de autoestima para dentro da sala de aula, quando eu levo a capacidade de perdoar, a coragem para falhar, para superar, quando eu falo de inclusão, isso sim mexe com os meus alunos, isso impacta. Ou seja, em pleno século XXI, as máquinas nos impressionam, mas o que emociona mesmo é falar de gente. Bom, precisamos abrir espaço, gente, nas salas de aula, nas salas de jantares das nossas casas, para fazermos exercícios de divergência, para falarmos sobre o mundo da experiência, para a gente dialogar com a realidade. Não adianta ficar comendo teoria, tem que dialogar com a realidade. Temos que criar em nós um perfil cada vez mais investigador, mais colaborativo. Bom, será que o assunto que eu trouxe aqui hoje tem alguma relação com você que está aí me ouvindo? Pai, mãe, filho, professor, aluno, motorista, enfermeiro, engenheiro? Penso que sim, porque este mundo complexo da tecnologia tem transformado inclusive as nossas relações de trabalho. Nós estamos caminhando para o Super Jobs, conceito criado pela Deloitte em seu relatório de 2019. Esses Super Jobs se caracterizam por cada vez mais uma exigência de maior amplitude e flexibilidade das nossas habilidades técnicas e funções integradas das pessoas. Uma outra característica bem interessante dos superempregos é a automação. Cada vez mais automatizar ou fazer automação daquilo que era essencialmente repetitivo e manual. Em tese, isso nos dá mais tempo para o ser humano olhar para demandas de caráter interpretativo e analítico. É como se fosse juntar, assim, o melhor dos mundos, sabe? O melhor da capacidade humana com o melhor das tecnologias. Bom, na prática a gente vai vendo como isso funciona, vai fazendo os ajustes. Eu quero mesmo ter esperança. Eu quero mesmo que todo tipo de inteligência possa trazer para nós um mundo como um lugar melhor para se viver e mais tempo para amar. Talvez seja ingênuo meu pensamento? Talvez, será? Bom, eu não trouxe respostas, mas eu vim com perguntas. Quem são as pessoas mais inteligentes no mundo pós-digital? Será essa pergunta importante? Será essa pergunta inteligente? Bom, deixo aqui o meu convite para esta reflexão. Muito obrigada.